Olá, caro amigo e amiga do canal Semeando Palavras. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de reflexões, de celebração dos 500 anos da Reforma, falando sobre os solas, que são 5 pontos, 5 conceitos centrais que é desenvolvida toda a teologia reformada, toda a teologia que é fruto da Reforma Protestante. E nós, no nosso último vídeo, falamos sobre o Sola Escritura. Caso você não tenha visto esse vídeo, o link vai estar na descrição no canal, aqui embaixo. E não esqueça, aproveitando quando for dar aquela olhadinha na descrição do vídeo, dá lá o seu likezinho, se inscreva no canal e acompanhe essa série de solas, assim como os outros vídeos e os vídeos anteriores também. Seja edificado pela palavra de Deus. Esse é o nosso intuito no Semeando, semear palavras que venham edificar as nossas vidas e, acima de tudo, para a glória de Deus. O sola que eu gostaria de dividir com vocês hoje é o sola gratia, ou somente a graça de Deus. E da onde surge isso? Da onde surge essa ideia? Lutero, quando começa a entender que somente a Escritura é algo que legisla e aponta para a sua vida, quando já era professor de Bíblia em Wittenberg, ele começa então a descortinar por meio da palavra de Deus, nas suas preleções na Igreja do Castelo de Wittenberg e na Faculdade de Wittenberg, principalmente sobre as cartas de Gálatas e Romanos, percebendo que o homem por si mesmo não pode produzir nada que alcance o favor de Deus. No tempo em que ele vivia, o homem, para ser salvo, estava muito atrelado aos sacramentos, à observância desses sacramentos, assim como o cumprimento de penitências, que eram pagamentos buscando, almejando o perdão divino. E Lutero tem um confronto com isso, ele não entende isso. Como a gente pode resolver essa questão? Quando eu vou saber que realmente eu já paguei todas as penitências necessárias? E ele vivia assombrado, com medo da morte, um medo de um Deus cruel que para ele foi apresentado, que a todo tempo pede esforço e sacrifício daqueles que desejam segui-lo. Lutero tinha muita dificuldade com isso, angustiado, ele tentou por diversas vezes, sendo o máximo possível piedoso e fazendo todo e qualquer tipo de penitência para poder alcançar de Deus um favor e ter uma paz pessoal e espiritual. E ele percebia que quanto mais ele fazia, quanto mais ele buscava por meio de observância de jejuns, momentos de orações prolongados e outros tipos de penitência, como subir ajoelhado uma escada aqui em Roma, celebrar missas e tudo mais, nada isso trazia paz ao seu coração. Mas ele, olhando para a Escritura, para somente a Escritura como autoridade última de fé, a legislar sobre a sua vida, ele percebe algo extraordinário. Ele percebe que ele como homem, ele como ser humano, ele não tinha nada a ofertar a Deus, mas ele percebia na vinda de Cristo Jesus, na vinda do Cordeiro de Deus, a manifestação da graça de Deus. Lutero percebe que não é penitência, não é nada que você faça, não é nada que você produza, não são suas potencialidades, não são suas qualidades, não é nada disso é suficientemente necessário ou tem como produtividade algo que possa recolher de Deus o favor dele. Porque tudo aquilo que fazemos é impossível para expiar os nossos pecados. Isso ele tinha visto com clareza, a profundidade da nossa queda. Mas então, como resolver essa questão? Se estou distante de Deus, se estou alienado de Deus, se estou longe do seu favor, a única maneira de encontrar com Deus, de encontrar salvação, era por meio da graça de Deus, do favor de Deus, o favor imerecido. Se não fosse uma atitude de amor de Deus sobre o ser humano não teria escapatória, seria condenado a uma eternidade sem Deus. Um texto que deixa isso com muita clareza e que reforça a teologia de Lutero, que a Escritura reforça isso, é Efésios 2, verso 8 e 9, quando o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Éfeso, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Topar com esse texto e perceber que não são as obras que eu faço que me salvam, mas simplesmente a graça de Deus.
Isso traz paz abundante para o coração. E Lutero experimenta essa paz e essa graça, esse amor de Deus, esse favor imerecido de Deus. Não podia ficar retido só para a sua vida. Ele havia satisfeito todas as crises que ele vivia, mas ele queria partilhar aquilo que ele havia encontrado na Escritura Sagrada com os demais. E então ele continua e busca anunciar a graça de Deus a todos. E daí surge esse conceito, daí surge essa ideia, sola gratia, somente a graça de Deus. Não são obras, não é a oração do Papa, não são os tratados teológicos, não é nada que possamos fazer ou alguém fazer por nós que vem nos dar salvação. A graça está pautada nos méritos de Cristo e é na graça de Deus que o crente descansa, no amor de Deus dispensado sobre todos nós. Então quero dizer a você, caro ouvinte, caro amigo que acompanha o nosso canal, não se sinta demasiadamente cansado buscando o favor de Deus com seus esforços, porque, olha, tudo que você faça não será suficiente para expiar o seu pecado. Não é às vezes que você lê a Escritura, não é às vezes que você pede a oração do seu pastor, do seu padre ou do religioso. Não é nada disso que pode alcançar salvação para você. Você não tem nada que possa produzir isso de Deus ou que venha fazer com que Deus tenha que te dar como paga dos seus esforços a salvação. A salvação, como o texto que nós lemos, está pautado na graça de Deus, no amor de Deus, na oferta de Deus a si mesmo. E isso não vem de obras de ninguém, para que o homem não seja orgulhoso, não seja vaidoso e perceba que é somente Deus que pode nos resgatar do abismo da queda. A minha oração e o meu desejo é que eu e você possamos ter uma vida que descanse continuamente na graça de Deus e somente na graça de Deus. Não deixe que ninguém coloque fardo pesado sobre a vida, julgo que não é seu sobre a sua vida, porque isso nada produzirá em salvação para a sua vida. Quero dizer que Deus ama você e o salva pela graça dele. Então, isso é sola graça. Isso é sola gratia, somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus é suficiente para nos salvar. Descanse nisso. Essa é minha oração e meu desejo, que tanto eu quanto você venhamos descansar na graça e no amor de Deus, porque somos sabedores de que nada podemos fazer para ser salvos. Essa é minha oração e esse é meu desejo, e que Deus nos abençoe graciosamente. Amém.